Boa tarde a todos. Hoje temos aqui a presença da nossa ilustre secretária Denise Aparecida Rocha, secretária de Educação, e conforme as outras, vou passar para o Juliano, ele vai passando como que vai ser, que vai funcionar o espaço aqui dessa nona sabatina. Boa tarde, secretária, tudo bem? Como foi feitas as outras, então vai ser feita a pergunta, vai ter 3 minutos para responder, está levando esse tempo para as respostas estão conseguindo ficar dentro desse tempo. O prazo máximo ali, né, a gente vai ficar 1h30, mais que isso daí também fica ruim para todos, então as perguntas hoje vieram bem pequenas, então provavelmente seja bem mais rápido aí. São pequenas perguntas, são bastante perguntas, mas são pequenas, são curtas, né? A senhora tem o tempo para se apresentar a pasta, se quiser, daí a gente já começa. Boa tarde a todos. Eu digo que é um prazer estar aqui, mas para mim não é confortável, este não é o meu lugar. O meu lugar é na sala de aula. E também eu falo assim, né? Vem para uma sabatina, né? Pensando no termo sabatina. Sabatina ele era usado na antiguidade clássica, quando os alunos iam para a escola durante os 5 dias da semana, e no sábado era o dia da sabatina, por isso esse nome. E no sábado era feita a revisão de conteúdos, e era oralmente que era feito isso. Então, tudo que eles aprendiam durante a semana, eles tinham que se manifestar oralmente, respondendo toda a bateria de perguntas que eram feitas pelos professores, né? E, com o passar dos anos, o termo tomou uma dimensão um pouco diferente do que era antigamente, né? Mas estamos aí, né? Mesmo não sendo no sábado, estamos à disposição, né? Mas eu acho que a ideia é justamente isso, para o secretário aqui expor o seu trabalho e também ver os anseios da população aqui, que vem as demandas para a gente e a gente repassa aqui. E nada melhor do que a secretária, às vezes, falar que tem mais propriedade, né? Vamos lá, então? Secretária, como está a evolução do IDEB do nosso município nos últimos anos, considerando os impactos da pandemia, quando muitos alunos tiveram aprendizado prejudicado pela falta de acesso à internet e às aulas presenciais? Quais as medidas que a Secretaria adotou para avaliar e recuperar a aprendizagem desses estudantes que ingressaram ou permaneceram, né, na rede municipal nesse período? E veio uma outra complementando, né? Quais ações concretas foram implementadas para melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações externas, como o IDEB? Eu imaginava que essa pergunta ia acontecer, porque até eu sempre dizia para as pessoas, eu ouço tantas pessoas falando de melhoria nas instalações elétricas, melhoria na infraestrutura das escolas, em transporte, mas as pessoas não perguntavam da aprendizagem das crianças. E isso me chamava muito a atenção. E eu digo para vocês que tem sido um desafio, que a pandemia baixou nosso IDEB, nós não atingimos as metas no pós-pandemia. Hoje mesmo nós estivemos em reunião com os diretores para traçar essas metas que a gente já vem fazendo desde o momento que a gente teve o resultado do ano anterior. E nós estamos bem otimistas de que esse ano vai subir. Nós temos reforço escolar, temos, para as crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem, a sala de apoio. São 7 salas de apoio que têm atendimento no município. Nós temos o contraturno escolar, que é a jornada ampliada. Nós estamos com 120 mais 40, 160 crianças em jornada ampliada, que o objetivo da jornada ampliada é exatamente priorizar questões de aprendizagens essenciais que as crianças vieram da pandemia com essas defasagens. E lá você não trabalha o conteúdo básico, você trabalha atividades que desenvolvem atenção, percepção, limites e outras coisas que são extremamente importantes para o desempenho deles em sala de aula. Então, a equipe de diretores, gestores da secretaria, a equipe está aqui. A gente não tem medido esforços para alcançar esse resultado desejado.
Será que eu respondi a complementando até, secretária, tinha uma pergunta aqui bem mais à frente, tá? Há algum programa de reforço escolar para crianças com dificuldade de aprendizagem? Então, já como... Sim, então, assim, as crianças com dificuldades de aprendizagem, elas estão, como eu falei, na sala de apoio de aprendizagem. São 7 salas que tem no município. Essas crianças têm atendimento individualizado, os pais levam, e tem um psicopedagogo, pedagogo, que faz toda a estimulação para essas crianças. Depois tem o reforço escolar, que o reforço escolar é diferente, né, porque o reforço é para melhorar a aprendizagem da criança. Né? É diferente daquela criança que ela tem dificuldade de aprendizagem. São 2 coisas diferentes. Algum comentário dos vereadores? Boa tarde a todos presentes nessa casa, boa tarde, secretária. Não todas as perguntas, mas parte dela é minha. Era a respeito do IDEB, qual que era as atitudes da secretaria para o IDEB nosso subir. A secretária já respondeu, já com todas as medidas que estão sendo adotadas. Era uma dúvida, uma parte dessa pergunta era minha. Inclusive, a Secretaria de Educação está tendo mentoria com a cidade de Sobral, tá? No Ceará, porque lá o IDEB é altíssimo. E durante 20 anos eles conseguiram subir absurdamente esses resultados. E aí, né, eles se disponibilizaram a nos ajudar. Nós temos ficado, inclusive, hoje é quarta? Quinta. Na terça-feira nós ficamos quase até às 20h na secretaria, a equipe toda, né, traçando os detalhes, porque o maior a gente já vem trabalhando há muito tempo, mas os detalhes, porque o resultado do IDEB não está associado somente à aprendizagem das crianças. O resultado do IDEB está associado à questão socioeconômica das famílias, que é importantíssimo saber isso. Vocês sabem que tem um questionário socioeconômico que as crianças preenchem, e nesse questionário pergunta tudo que as crianças têm em casa: salário da família, onde mora, se a rua, se tem água, se não tem, se tem máquina de lavar roupa, tudo que vocês possam imaginar tem. E o pai tem que ajudar a preencher esse questionário. Se responder qualquer coisa que não seja adequado, por exemplo, as pessoas têm um pouco de receio de responder que tem uma máquina de lavar, que tem 2 TVs, tudo isso compromete o resultado do IDEB, não está sendo fidedigno. Também, o resultado do IDEB implica na presença das crianças na escola, e, aproveitando esse momento que a comunidade vai estar assistindo, é muita falta de aluno na escola. Então, o professor, ele está lá 4 horas para dar aula. As crianças têm tarefa de casa, que isso é importantíssimo. Eles têm que fazer tarefa de casa, a família tem que acompanhar o desenvolvimento e tem que ter 80% de presença das crianças no dia da prova. Senão, a gente não vai bater meta nunca. E o que acontece? Tem diretor que já teve que buscar a criança em casa, tá? Porque os pais se descuidaram. Né? Esse ano nós estamos fazendo reunião com os pais, chamando os pais e mostrando a importância da presença das crianças na escola, que até então sempre foi uma coisa muito tranquila. E hoje, essas crianças estão deixando de vir diariamente para a escola. E as desculpas são as mais diversas. Perdeu o ônibus, não acordou, e aquelas coisas assim que não justifica. E isso implica na qualidade do trabalho da escola. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos que se fazem presente aqui. Com relação ao resultado do IDEB, né, a gente percebe que a tecnologia veio para auxiliar. Mas hoje tem projetos, né, de proibição de celular na escola. Né? Qual, digamos assim, o quanto está afetando no desenvolvimento da criança em levar celular para a escola, para a sala de aula? Então, as nossas crianças não têm esse equipamento na escola. Eles não levam, porque eles são crianças ainda pequenas. A questão do celular, ela é mais... É um problema, eu posso dizer, do 6º ano em diante, porque as crianças levam, porque são os adolescentes que vão para as escolas estaduais. Na escola municipal, nós não temos esse problema.
eu acredito que o problema que nós enfrentamos é o fato das crianças ficarem nas telas o tempo inteiro que estão em casa. Essas crianças não brincam, essas crianças não têm uma vida ativa de infância, eles ficam muito nas telas desde pequenininhos, aí eles vão para a escola e eles têm criança que vai aprender a falar na escola com 3 anos. E isso implica encaminhamento para a fonoaudióloga, toda uma série de outras coisas que retardam a aprendizagem das crianças, porque as famílias não conversam mais, né? E essas crianças vão com defasagem. Esse é um dos maiores problemas que a equipe da Secretaria tem enfrentado, que as escolas têm enfrentado, e daí eles chegam na escola e acontece o quê? Principalmente as crianças de 4 anos e 5 anos, eles chegam no CMEI e eles não querem ficar, porque eles não conseguem se concentrar para fazer uma atividade que dura 15 minutos, porque a tela ela é colorida, ela é tudo muito rápido, e o cérebro da criança está nisso. Aí, lá na escola, a gente está tendo muita dificuldade para lidar com isso. Mas também, a partir do 1º ano ao 5º, nós temos a tecnologia, que são laboratórios de informática, tablet, mas todo com finalidade pedagógica. A gente percebe essa questão no desenvolvimento da criança, na aprendizagem da criança, pelo uso da tecnologia em casa. Seria o caso de fazer um trabalho com os pais? Estamos fazendo isso há 2 anos com os pais, a assistente social, vereadora, a psicóloga e as pedagogas constantemente. Eu tenho ido em reunião de pais e explicado para os pais que isso não é um equipamento para se presentear filho, que é muito sério. E nesses 2 anos já evoluímos? Temos algum resultado com relação a isso? Eu quero acreditar que nós estamos evoluindo, mas o que a gente percebe que é muito mais fácil se você for num CMEI de manhã, 7h30 da manhã, a criança chega assistindo a Galinha Pintadinha no celular da mãe. E eu digo assim, mãezinha, essa criança não pode estar com esse equipamento na mão. Não, é só para não chorar para vir para a escola. Mas a gente sabe que isso se torna um vício. E, então, é uma questão de consciência, eu acho assim, que é importante os pais que estiverem nos assistindo, né, que eles fiquem atentos. Eu sempre falo na reunião de pais que entregar um equipamento desse para uma criança é a mesma coisa que soltar numa praça, tá? Porque os pais dizem assim, não pode brincar porque cai e se machuca, não pode isso. Mas e aqui dentro, o que tem? Os pais não estão acompanhando isso, é bem preocupante, tem que ficar atento no que as crianças estão vendo. Até porque ontem nós fizemos numa escola um trabalho com a saúde sobre sexualidade, porque as crianças do 5º ano, do 4º ano estão na fase de transição. E as perguntas que eles fizeram para os enfermeiros, para o pessoal que foi, não era pergunta de curiosidade científica, era pergunta de quem aprende coisa inadequada fora do espaço. Então, assim, preocupa a gente isso, sabe? Mas é algo que não está no controle da escola, está no controle da família, isso. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda aqui na nossa Câmara. É um orgulho ter você aqui. Nós sabemos do teu trabalho, da tua competência e do quanto valoriza o trabalho na educação. Gostaria de comentar o vice-prefeito, o Claudemir, a equipe pedagógica aqui presente, o Danilo, né, que é o nosso administrativo. E esse trabalho que a Denise acabou de falar é desenvolvido pelo Serviço Social e pela Psicologia, né, a Andréia, que está presente aqui, uma psicóloga com bastante autonomia para falar disso. Então, no início do ano, geralmente, a gente faz esse trabalho falando do uso de telas, uma palestra exclusiva para os pais. E a gente vê a dificuldade das famílias no momento que a criança chega em casa. Então, o celular se torna um meio para a criança ficar quietinha, né, tá ali no cantinho dela. Então, isso tem prejudicado e muito. Nós fizemos um trabalho na escola junto com a Patrulha Maria da Penha, e eu lembro de uma das perguntas sobre jogos, quem tinha acesso, enfim, 99% da turma ergueu o dedo, que participava e que tinha acesso, inclusive, a jogos de cunho sexual, né, que incentiva as crianças, inclusive, a pedofilia, né? Então, nós orientamos, falamos, explicamos os conteúdos para os pais e o quanto isso pode prejudicar no ensino-aprendizagem.
né? Porque se ele tem acesso e fica das 5 às 10 da noite no celular, na escola, no outro dia, ele vai ter dificuldade. Então, é um projeto desenvolvido pela Secretaria, muito importante, e a gente precisa dessa conscientização das famílias, de quanto a tela prejudica as crianças. Neste momento, né, que a gente vive pós-pandemia, a pandemia incentivou o uso do celular, mas hoje a gente não diz para as famílias que usem o celular, principalmente com as crianças pequenas, que vai ter dificuldade na linguagem, dificuldade na aprendizagem. Muitas delas precisam, inclusive, de fono, né, por conta do incentivo. Então, é um trabalho de grande importância que a Secretaria faz, e dizendo não às telas. Eu vou complementar aqui novamente. Eu estava conversando com o presidente aqui. Tem alguns pontos que você já vai falando, que são outras perguntas que já estão aqui, né? Que a Secretaria está... como a comunidade escolar, pais, professores e alunos está sendo envolvida no processo de decisão e melhorias também dentro da Secretaria de Educação. Já tem a complementação com os pais, mas já tem... Está falando que na educação, né, o envolvimento dos pais. Então, qual é esse envolvimento dos pais no processo de decisão de melhorias da Secretaria? Então, melhorias em que sentido? Do processo de ensino-aprendizagem, melhoria de infraestrutura? Foi colocado só dessa maneira aqui. Então, todas as escolas, né, quando se fala da participação da comunidade escolar, todas as escolas têm a PMF, né, que é a Associação de Pais e Profissionais da Educação, professores e profissionais. Essas APMFs, hoje, elas recebem dinheiro oriundo direto do governo federal para manutenção e funcionamento das escolas. E, então, as APMFs, elas têm autonomia, junto com direção, para gerir e fazer aquilo que é essencial dentro das escolas, material, um reparo, né? Então, as escolas têm que planejar. Então, nós temos muitos programas do governo federal, que é o PDD a Equidade, PDD a do Campo. A escola vai se encaixando em alguns. Escola conectada, né, que vem verba, as verbas vêm específicas. Daí a comunidade administra. E, claro, que eu acredito que, nessas reuniões, as pessoas sentem e discutam aquilo que é melhor para o funcionamento da escola, aquilo que a escola realmente está precisando, que atenda às necessidades. Né? E com relação à aprendizagem, né, nós estamos semanalmente, sentamos com os diretores, traçamos as metas e eles vão para a escola com a meta, porque eles é que estão na ponta para atingir a comunidade escolar. E, na medida do possível, eu estou nas reuniões de pais. Né? A assistente social está, a psicóloga está, a equipe pedagógica muitas vezes estão. Né? Quando as agendas dão certo, a gente está lá para conscientizar, para falar da importância, porque eu acredito, assim, que a escola e a família é uma via de mão dupla. A escola sozinha não faz o trabalho e nem a família. Então, precisa ter essa troca, né? A família saber como é que está o funcionamento da escola, acatar as responsabilidades da escola, porque, a partir do momento que eu ponho o filho na escola, eu tenho responsabilidades, porque eu sempre falo para os pais que ser pai e mãe é muito fácil, mas educar não é fácil, principalmente nos dias de hoje. E as crianças têm vindo muito para a escola sem limites. Limites daquilo que é essencial. Eles não têm muita hora para fazer as coisas, porque, provavelmente, em casa, com todos os afazeres que as famílias têm, a mãe saiu de casa para trabalhar, eles não têm muita hora para dormir. Tem criança que dorme na escola porque não dormiu à noite, porque ficou jogando, que é o que a Sandra acabou de falar. Então, precisa colocar algumas regras, né? A gente vê que a sociedade precisa de regras, porque a criança vem para a escola, ela dorme na escola, ela não consegue fazer as atividades, porque ela está cansada, porque dormiu muito tarde, não comeu direito. Então, essas coisas também implicam, e a gente tem conversado com os pais, e a gente percebe que vem uma geração diferente de pais aí. São os nossos alunos, né, que estão aí sendo pais hoje. E a Andréia, psicóloga, fala muito disso para a gente, que os pais têm que aprender a ser pai de novo, porque se perderam alguns valores na sociedade, e hoje a mulher não cuida mais dos filhos, ela sai trabalhar, mas o filho continua sendo filho, o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. E
a escola tem que funcionar, e depende disso, né? Então, a gente tem discutido bastante, tem estudado muito sobre essa nova configuração de família e de escola que está posta aí para nós. Algum comentário? Secretária, atualmente, quantos alunos da rede municipal utilizam o transporte escolar fornecido pelo município? Como está organizada a logística desse serviço para garantir que todos tenham acesso às escolas com segurança e pontualidade? E são duas complementações aqui. O transporte escolar está atendendo todos os alunos na zona rural de forma eficiente? Há previsão de renovação de frota para maior segurança das crianças? Bom, vou começar a responder, e se eu não falar tudo que você perguntou, você vai... Tá? Então, hoje, né, nós temos 14 ônibus da frota própria. Ônibus grande de 60 lugares. E temos 6 micro-ônibus com 30 lugares. Essa é a frota da prefeitura. Daí nós temos 9 da terceirizada, grande, e mais 3 micros. Tá? Diariamente são transportados, eu até trouxe essa anotação aqui, porque eu imaginei que fosse perguntado, 2.616 alunos dia. Tá? São 91 rotas, e essas rotas perfazem um total de 3.589 quilômetros dia. Todos os alunos têm acesso, a gente tenta que todos os alunos tenham acesso com equidade, porque o propósito da educação é isso, é a gente ser justo. Eu sempre falo que ser bom é fácil, mas ser justo, não. E nós tentamos ser justos. Então, assim, o ônibus não consegue ir na casa de cada pessoa buscar a criança, porque a criança, dentro da lei, da regulamentação do transporte escolar, ela é até 2 quilômetros da casa, ela passa na rua principal e a criança pode caminhar. Então, o transporte é para a população do campo. Quem mora no centro, a legislação do transporte escolar ela não contempla. Vocês viram que os ônibus são escritos caminho da escola. Tá? Esses ônibus eles têm para sair do campo e trazer para a cidade, para a escola. Não é para rodar na cidade, porque aqui as pessoas moram menos de 2 quilômetros. Nós temos rotas aqui no centro, 2 rotas, porque o prefeito quis que acontecessem essas rotas. Mas pela legislação do PENAT, que é o transporte escolar, o PET, que é o transporte escolar, tá, ele não permite, até porque o governo manda pouquíssimo recurso. Ano passado, nós não chegamos a receber R$700 mil no ano de transporte escolar. E o gasto, no ano passado, foi R$4.377.000 de transporte escolar, envolvendo, né, monitor, combustível, motorista, terceirizada e tudo isso. Então, é bastante alto, porque a quantidade de quilômetros feita é muito intensa. A gente se preocupa bastante, porque é óbvio que nós gostaríamos de fazer muito mais. Para isso, estão sendo adquiridos 6 ônibus com 60 lugares. 60 não, agora é 59 lugares. Foi feito, até a Câmara aprovou a proposta, a gente fez adesão a uma ata do MEC, uma licitação do MEC, e eles já entraram em contato com a gente, e esses ônibus estão sendo fabricados para o início do ano que vem. Então, nós esperamos que a gente consiga atender. Eu vejo uma dificuldade, porque nós, em nenhum momento, diminuímos o número de alunos. Pelo contrário, nós só estamos aumentando. E a previsão é para aumentar 15% no próximo ano, aqui no município de Tijucas do Sul. Porque as pessoas não são nascimentos daqui, são pessoas que estão migrando de outras cidades para cá. E isso tem me assustado, porque as nossas escolas não vão dar conta para o ano de 2026 de atender esse percentual. A escola Leovanil aqui, só esse ano, teve mais de 50 matrículas. Então, para uma escola desse porte, é muito intenso. E, claro, que isso não está sendo em todas as escolas das comunidades. Tem alguns pontos que são referência, algumas localidades que são referência para o aumento da população.
Provavelmente é pelo acesso, trabalho, algumas coisas assim. Mas para o ano que vem é um desafio bem grande para a gestão. A gente tem sentado, conversado, para ver o que fazer, porque existe a política em período integral, que é a jornada ampliada, que as crianças precisam ficar o dia todo na escola para melhorar os resultados, para não ficarem na rua, e para isso tem que ter uma política pública onde envolva saúde, cultura, esporte, ação social, porque o cliente da educação é o da saúde, é o do social mesmo. Essas crianças têm que estar 8 horas por dia dentro de um espaço de aprendizagem, de oficina. O problema que nós temos na educação é que as escolas, elas são feitas de sala de aula, como vocês mesmos conhecem, sala de aula, cozinha, banheiro e só. Onde é que eu vou fazer extensão de período integral? E visto que o governo também não financia o período integral, o que acontece? Você, por exemplo, este ano nós colocamos 120 crianças lá no Colégio Francisco Sobrinho. Dessas 120 crianças, nós temos que manter todos os profissionais, alimentação e transporte, só a partir do censo de 2026, quando saiu o censo, é que vai aparecer no valor aluno anual Fundeb o pagamento disso. Aí que nós vamos começar a receber. Então, sempre as pessoas falam que tem que tomar cuidado, porque a gente não pode dar o passo maior que a perna. A partir do momento que você implanta, você tem que... E são 5 refeições por dia, transporte e tudo isso. Então, a gente está bem preocupado para a gente poder dar conta disso, por causa do aumento da população que está tendo em Tijucas do Sul. Eu só não consigo compreender como é que no censo, né, não aparece esse aumento, porque nas escolas é muito intensa a quantidade de alunos que estão chegando. Respondi, Juliano? Acredito que sim. Foi algo até que deixou impressionado aqui. São 32 linhas diárias. 32 ônibus diários, 91 linhas. São 91 rotas diárias. E isso, ainda que aqui nós nem contamos as rotas do ensino médio, porque vocês sabem que as escolas estaduais têm os itinerários agora. O aluno que está no itinerário de exatas estuda num dia, numa tarde. O aluno que está de linguagem é outro dia. Então, nós temos que sair o ônibus todos os dias das escolas estaduais, levando 2 dias à tarde, final do dia, para o Postinho, 2 dias para o Matulão, 2 dias para o Pinhal, 2 dias para o outro lado. É uma loucura para fazer isso, porque essa nova grade curricular do governo do Estado e do governo federal aumentou a carga horária dos alunos. Então, não são mais 25 horas semana de aula. São 27. Era 27. Agora, esse ano, nem sei, porque nem tenho visto se aumentou. Mas, se eu não me engano, são 27. Então, tinha 24 aulas, porque uma não tinha, que era ensino religioso. Aumenta 2 para cada turma. Só que eles vêm em dias diferentes, para vocês terem ideia. Então, o município tem que rodar entregando esses alunos em todos os lugares. É um desafio muito grande para o transporte escolar dar conta de tudo isso, sabe? Uma questão, já aproveitando, que quando se falou na parte do gasto ali, acho que é algo que já vem, você já, claro que já contou para nós aqui, a secretária já em outras ocasiões já comentou, mas seria bom para deixar registrado para o pessoal de casa sobre os monitores escolares. Como que funciona, tem todas as rotas, não tem, como que é esse passo a passo, só para deixar registrado mesmo. Os monitores escolares, nós temos, eu não sei exatamente o número hoje, nós temos alguns terceirizados e temos alguns que são pagos pela prefeitura. E eu acredito que as rotas essenciais, todas elas têm, principalmente onde nós temos alunos da APAE e alunos que precisam de auxílio para embarcar no ônibus, para chegar na escola. Todos eles têm. Não sei precisar o número hoje, mas eu tenho certeza que estão todos bem atendidos. A única rota que me preocupa é a rota que sai da Escola Leovanil e vai para Vila Cubas. E hoje nós conversamos com a diretora, que, infelizmente, eu não gostaria de falar isso, mas eu tenho que falar.
que educação tem que vir de casa. Pode mudar monitor, fazer tudo o que fizer, se não tiver educação e limite, não adianta. Porque é briga, é palavrão, é tudo que vocês possam imaginar de falta de respeito com o ser humano, com o monitor, com o motorista dentro do ônibus. Sabe? Então, assim, pais descompreendidos que não mandam os filhos dizendo que não tem monitor, que ficam, né, que colocam que a criança está faltando e vai no conselho tutelar denuncia no Ministério Público dizendo que não tem monitor, tá? Só que o monitor não pode resolver, dentro de um ônibus que tem 60, 70 crianças, ele ficar cuidando de coisas que são funções de pai e mãe, que é a educação. Então, isso tem nos preocupado bastante, preocupado a direção da Escola Leovanil, né, com relação a isso, né, a falta de limites que está acontecendo nessa rota, que é a única rota que nos preocupa. Que, mesmo com o monitor, nós temos muitos problemas. Boa tarde, secretária. A senhora citou ali esse gasto de mais de 4 milhões, isso é do ano vigente. Esses gastos 2024. 2024. Esse ano certamente será maior ainda, né? Tendo em vista que o índice... Provavelmente vai ser maior. A única coisa que eu acredito que não seja tão grande o aumento é porque a prefeitura renovou a licitação e o preço está bem baixo da quilometragem do transporte escolar. Bem baixo. E a hora que fizer uma licitação nova, aí vai mudar a perspectiva. Mas o Estado, esse ano, deu 733, vai dar 733 mil, se eu não me engano, as 10 parcelas do transporte escolar, que antes eram em 10, uma por mês. Agora eles estão fazendo 2 repasses no ano. Tá? Se eu não me engano, vai dar R$ 733 no ano o valor que o Estado repassa. O transporte ainda é o maior percentual de gastos na Secretaria? É o transporte e a folha de pagamento, né? Só que a folha de pagamento tem o Fundeb, que ele é destinado para pagamento de pessoal, né? Ele é exclusivo. E o transporte é recurso próprio que tem que pagar, né? Tirou esses 700, o restante tem que pagar com recurso próprio. Certo. Tendo visto, claro, já tem aí esse processo da aquisição dos novos ônibus, qual seria, assim, a frota para poder atingir 100% do transporte no município? Teria que a aquisição de mais quantos ônibus, além desses 6 que já estão aí nesse processo? Para atingir 100%... Sem a terceirizada? Sem a terceirizada. Precisa muito ônibus. Com esse aqui a gente não atinge. Não atinge porque as rotas do Estado precisam de ônibus grandes para fazer o transporte. Vocês podem ver que as rotas do Estado são as terceirizadas. Prestem atenção para vocês verem que são os ônibus maiores, porque é onde tem o maior número de alunos. E os ônibus que vêm, eles vêm para 60 lugares, 59 lugares, mas 59 lugares para crianças. Tá? Senta 3 crianças em cada banco. E não sentam 3 adultos do ensino médio em cada banco. Entendeu? A gente não vai atender. Isso está bem claro que não vai conseguir com esses 6 ônibus, não atende. Nós fizemos um cálculo com o Eros que nós vamos reduzir 50% do gasto da terceirizada com esses ônibus. Mas essas linhas maiores das escolas estaduais têm que permanecer ainda terceirizadas nesse momento. A não ser que mude a configuração aí de alguma coisa, né? Mas não vai ser tão fácil de mudar isso. Nesse número está também o transporte universitário junto? Não. Secretaria, não? Sem universitário ainda. Sem universitário. Okay. Essa pergunta aí, secretária, vem até porque nós, né, devemos ir agora já na segunda-feira novamente a Brasília, e as 2 vezes que já foram eu e mais os demais vereadores, já são dezenas de pedidos. Então, a gente sabe que nem todos vão ser atendidos, né? Mas aquilo que for contemplado, e a gente deve levar mais alguns pedidos, né? Vendo ali a possibilidade de estar trazendo mais ônibus, eu acho que, né? Então, se é um dos itens aí que mais gasta hoje com a educação,
aquisição aí de mais ônibus, e também nós teríamos assim condições da mão de obra, por exemplo, os profissionais para poder dirigir esses ônibus. Nós temos que fazer teste seletivo. A gente já está organizando de fazer um teste seletivo para a contratação de motorista, porque nós temos 18 motoristas da frota própria, tá? E hoje nós não temos reserva. A hora que acontece qualquer situação, por exemplo, o Estado exigiu um outro documento dos motoristas, que até então não era uma exigência, e todos eles estão tendo que sair para fazer esses documentos no Detran. Só que você não faz só esse documento, eles têm que refazer todos os outros exames, e não é um dia só que sai. Vocês não têm ideia o transtorno que está dando para nós para ajeitar essas rotas, para poder dar conta de trazer esses alunos, né, para vir para a escola. Então, tem que fazer um teste, um PSS, para contrato novo. Secretária, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado por vir até aqui esclarecer esses pontos de questionamento, não só nosso, mas da população. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. A secretária falou que o valor da quilometragem hoje ele está bem abaixo do padrão. Isso é uma licitação de quanto tempo atrás? De 1 ano, 2 anos? Eu acho que é uma licitação de 2 anos essa. E o que é atribuído esse aumento? O diesel, para aumentar tanto assim? A gente compara com os outros municípios. A gente presta atenção nas licitações dos outros municípios, contanto que a gente tem reunião e outros municípios já vieram nos procurar, porque tem município próximo do nosso que não tem uma rota de ônibus menos de R$17 o quilômetro. Porque o que é estranho é que não teve esse aumento tão grande no combustível de lá para cá para justificar. Eu acredito que hoje está pagando em torno de R$8, R$9 o KM, né? Tem uns que é 8, 9, outros 7, depende média, do relevo e da estrada, né? Uhum. É esse o valor que nós pagamos. E não cabe mais aditivo ou a empresa não quer? Cabe. De repente não seria Sim. interessante tentar um aditivo dentro desse mesmo valor? Mas é o que nós estamos fazendo, né? Enquanto está sendo bom para ambos os lados, tem que manter, né? Entendi. E em relação à quantidade de ônibus, a secretária falou que hoje terceirizados são 9 grandes e 3 micros. Isso. Então, se a gente está adquirindo 6 grandes, vai ficar só 3. Terceirizado 3 e 3, isso? Provavelmente. Seria o... É que daí a gente vai ter que redesenhar a rota, né? Vai ter que redesenhar as rotas e ver... Mas não seria só substituir? Se nós estamos pegando 6 ônibus grandes, tirar e substituir? É que é aquilo que eu falei. O grande, para nós, é aquele que cabe 59 crianças. Cada banco são 3 crianças. Só que adulto não... Os alunos do ensino médio são adultos. E o terceirizado é com quantas pessoas? É com quantos lugares? São bastante lugares e ele é maior. Não é maior que 60 lugares. Eu vou falar uma coisa aqui, que eles vêm em pé, né? Entendi. E em relação ao teste seletivo, o PSS, não tem mais do concurso para chamar motorista? Do concurso? Você fez uma pergunta que eu não sei responder, porque eu não fiquei atenta a isso. Danilo, você sabe? Porque, de repente... Pode ser também. Se tiver invalidade... Se tem no concurso, acho que seria mais viável... O concurso, claro. O concurso, claro. Né? Porque a tendência é que a frota não vai diminuir com o passar dos anos, né? Só vai aumentar. Uhum. Eu acredito que tenha mais gente, porque teve bastante pessoas que passaram. Faço essa pergunta porque algumas pessoas alguns motoristas que estão aí pertinho, aguardando. Nós chamamos alguns motoristas e, olha, nós tivemos que chamar 3 ou 4, Danilo, para conseguir do concurso. Para vocês terem ideia, eles não assumiram. Então, a preocupação nossa é exatamente isso. Eles pediram tudo no final de lista e não quiseram assumir. Mas, tendo o concurso, a ideia é chamar do concurso. É claro, para depois. O fato é que nós chamamos e as pessoas não quiseram assumir, elas foram...
Tem ainda, né? Entendi. E em relação aos monitor, a secretária falou que parte deles é custeado pela prefeitura e parte é funcionário da terceirizada. A ideia é unificar, deixar tudo terceirizado, os monitores, ou tudo pela prefeitura? Existe uma preocupação com relação a isso, porque nós tivemos problema que tem rota que é 15 minutos cada linha. E tem outras que é 1h30, 2 horas. E aí as pessoas são contratadas para trabalhar 8 horas por dia, faz 15 minutos de manhã, meia hora, meio-dia, 15 minutos à tarde. Está entendendo? Então, a gente está discutindo sobre isso. Daí tem outro em outra localidade que faz toda essa quantidade de hora. Então, tem um descompasso nessa licitação que eu acho que antes de fazer não foi pensado nessas situações, e aí eles vêm nos procurar questionando o fato de um fazer mais horas e outro menos horas. Então, a gente está em discussão com relação a isso, para ver como é que a gente vai poder ajustar isso. Se vai fazer algo por rota, eu não entendo muito da legislação trabalhista. Vai ter que ver isso, a gente já passou isso para a prefeitura, e vai ter que ver essas questões, porque o nosso empecilho está justamente nisso. Daí ninguém quer fazer a rota de 2 horas. Eles querem fazer de 15 minutos, ganha igual. Porque, de certa forma, eles ficam sobre aviso também, né? Porque eles fazem, às vezes, uma rota de manhã, um meio-dia, outra tarde. Tem que fazer. Eles ficam todos sobre aviso, né? Tem que fazer. Perfeito, secretário. Sem mais pergunta. Mais alguém? Secretária, o bullying é um desafio crescente nas escolas. Quais ações e projetos a Secretaria Municipal de Educação tem desenvolvido para prevenir e combater o bullying? E como está sendo feito o acompanhamento dos casos para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos? Complementando, quais ações estão sendo feitas para promover a saúde mental e combate ao bullying nas escolas? Eu acho que, antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante a gente ter consciência que a escola faz esse papel diariamente. Tá? O bullying não é uma ação pontual, igual o Setembro Amarelo, Maio, no, sei lá, Azul. Não é. O bullying é todo dia, a escola está trabalhando todas essas questões. E hoje mesmo, né, nós estávamos com os diretores conversando. As pessoas confundem muito a questão do que é bullying. Bullying, segundo a nossa psicóloga, é um movimento, é uma ação que se faz diariamente, repetidamente, né? E não há nenhuma intervenção. A escola intervém constantemente, tá, em ações para que as crianças tenham um bom relacionamento, para que essas coisas, né, que não tenha apelido, que o que mais acontece é essas coisas de, né, eles se chamarem de coisas assim, né, apelidar. A gente trabalha constantemente. Eu fui professora durante 33 anos, e o que mais a gente faz é essa questão da prevenção dentro da escola. Agora, quando as crianças se tornam adolescentes, que eles vão para a escola maior, aí muda de configuração, né? Porque eles já têm um comportamento diferente da criança. Eles entram com um comportamento diferente, e nós, né, em parceria com a Câmara de Vereadores, já produzimos material didático para entregar para as escolas, para trabalhar com os pais, para trabalhar com os professores e com as crianças com relação a isso. Temos palestras que vão até a escola para sempre estar fazendo a prevenção, porque isso não tem como fazer uma ação pontual. Ela é constante, no nosso ponto de vista. Algum comentário? Secretária, qual o apoio dado aos servidores, funcionários afastados por estresse e ansiedade? Nós temos alguns profissionais afastados, mas antes de estarem afastados, nós temos psicólogo na Secretaria de Educação, nós temos, né, a Andréia, que também tem a formação, ela é psicóloga, e ela nos ajuda em todo esse processo de encaminhamento, né? Os profissionais têm toda a liberdade para marcar horário e vir até a secretaria quando o atendimento, né, para uma conversa, porque o nosso trabalho não é clínico.
Tá? O nosso trabalho não é clínico. Quando é clínico, o profissional vai procurar a unidade básica de saúde. Essa é a regra. E nós, agora, tem uma inovação. Nós estamos em convênio com uma universidade de Curitiba, que eles vão desenvolver um projeto piloto justamente pela quantidade de atestados médicos que nós temos no município. Eu até passei para o prefeito, a semana passada, que em 6 meses nós tivemos 1.500 atestados de professor. Isso, para mim, é muito, muito. Isso sem contar quantos dias de afastamento. Nós fizemos todo esse levantamento. E essa universidade, ela já veio, nós já desenhamos o projeto e nós vamos começar com atendimento clínico. Tá? Isso, né, deixa a gente bem feliz. Né? Eles já vieram, já desenharam tudo isso, já fizeram, né, a conversa até com o prefeito, e nós vamos começar com esse atendimento, com esse trabalho, um projeto piloto. Né? A princípio, eles já vieram presencial, mas provavelmente vão ser atendimentos online, que hoje isso está muito, né, usado. E a gente não tem mais informações, porque nós estamos com o projeto ainda em andamento. Mas eu acredito aí que para os próximos meses a gente já vai ter todo esse atendimento clínico direto, né, com a educação. Só tem 2 no concurso e 1 já foi chamado. Tem mais um. Um já está só para fazer o exame e o outro só tem mais um na lista. Se puder repetir para o pessoal da live ouvir, por favor. Nós temos 2 motoristas de concurso para ser chamado. 2, um já foi chamado e só tem mais um. E ele só não assumiu esse, que nós estamos há acho que uns 4 meses sem o motorista, porque ele precisava passar por exames médicos. E ele estava esperando a prefeitura liberar. Sim, conversar. Aproveitando, secretária, estamos falando dos servidores, algo que tem chegado para nós já há um bom tempo, inclusive na legislação passada, é a relação das horas de atividades dos professores. Como que está sendo essa tratativa entre a Secretaria e o Poder Executivo para ajustar isso daí? Então, nós já fizemos todo o desenho da hora-atividade, nós queríamos ter implantado 100% da hora-atividade no início de agosto, mas, infelizmente, nós não conseguimos, pela quantidade de profissional que precisa, e isso tem um custo bastante alto. Então, a gente está desenhando para iniciar numa escola piloto 100%. Nós já sentamos com o prefeito para fazer isso. E também já fizemos o cálculo de quantos profissionais vai precisar para suprir o município inteiro, para, a partir de 2026, começar com todo o município, inclusive porque agora nós temos o projeto de robótica, que o Estado o município está sendo contemplado com robótica e aula de inglês. É o momento que nós vamos entrar para poder fechar aparar essa aresta, tá? Que é um direito do professor, essas 6 horas atividade. E a gente também está fazendo alguns estudos sobre as escolas que têm poucos alunos, porque o custo aluno nessas escolas é muito alto. E então nós precisamos organizar esse gasto do dinheiro do Fundeb nessas escolas de menos alunos, deixando provavelmente um turno só, para poder liberar profissional e recurso para pagar a hora-atividade. Porque não se justifica uma escola com 48 alunos, 50 alunos, funcionar em 2 turnos. Isso vai ter uma economia absurda, de mais de R$200 mil ano por escola. A gente fez todos os cálculos já. Quantas escolas hoje estão nessa situação? 3 escolas. Outra questão que chegou recente para nós, quando tramitou o último projeto em relação à progressão, alguns professores nos questionaram bastante a questão de um conselho, que não houve uma tratativa da secretaria com esse conselho para
determinadas alterações ou mudanças. A gente fez uma reunião com algum deles aqui e, no nosso entendimento, isso não seria uma obrigatoriedade, porque é uma questão de regulamentação. A regulamentação não é lei. Mas, enfim, está havendo essa conversa, não houve, porque eu acredito que vai ter mais algumas alterações aí no plano de cargos do magistério, para que os próximos projetos cheguem mais ajustados e para que a gente entenda se realmente houve isso ou não houve, se existe esse conselho já regulamentado ali dentro do Estatuto do Magistério, que responda ali, o que no mínimo que repasse aos demais servidores? Então, esse movimento que foi feito com relação ao estágio probatório que você está falando, né, é um movimento que não precisa de conselho para discutir, porque o plano de cargos e salários está fora, não está de acordo com a lei. Né? No plano de cargos e salários da prefeitura, dos professores, os profissionais não cumpriam o estágio probatório. Eles automaticamente entravam e pulavam diretamente para o nível C. E todos os demais profissionais do município, todos cumpriam o estágio probatório. Aí, desde que eu entrei, porque eu fui funcionária pública do Estado durante 33 anos, e isso me assustou. Eu sempre falava para o Danilo, eu nunca vi isso, né? E nós fomos procurar informações e fomos, né? Nós fazemos parte do consórcio intermunicipal dos municípios, que é o CIDEPAR. Lá tem, né, eles têm todos os profissionais e eles ajudam em todo esse processo de organização de planos de cargos e salários. E eles fizeram a revisão do nosso plano e fizeram o cálculo do valor que foi gasto durante esses 12 anos, né, Danilo? Foram 4 milhões que foram gastos, pagando indevidamente, porque a lei já não permitia fazer isso. Então, é óbvio que eu, como professora, esses dias uma pessoa disse que eu tinha nota 10 como sindicalista, não como secretária de Educação, numa reunião na prefeitura, porque eu estava defendendo a categoria. E eu defendo, porque eu sou professora, como eu luto por resultado, eu defendo. Né? Mas aquilo que não é justo, a gente não pode defender o que não é justo. É lei. Então, não precisa uma comissão definir pauta do que é lei. Nós queremos, sim, fazer a revisão do Estatuto. Para isso, nós estamos organizando a comissão. Quem está à frente disso é o Danilo, né, que está ajudando. E, para nossa sorte, o nosso Estatuto está quase que perfeito, não é, Danilo? O CIDEPAR fez a análise todinha, tem pouquíssimas coisas para fazer ajuste, mas muito pouco. E a gente está bem feliz, porque a hora que sentar com a categoria e ajustar, não vai mudar quase nada. E isso deixa a gente muito confortável. O que acontece, muitas vezes, é assim, não sei se é entendimento das pessoas ou não, que faz-se a reunião e as pessoas voltam para as escolas falando coisas que não se falaram numa reunião. E isso nos preocupa. Entende? Aí o diretor da escola liga para a gente perguntando, não, mas isso não foi discutido em reunião. Até mesmo, né, as pessoas pediram até algumas conversas comigo, eu falei, não, eu quero que o prefeito esteja junto, porque está tendo muita incompatibilidade de informação. Aquilo que se fala numa reunião não é o que está saindo das pessoas trazendo. Isso me preocupa, entende? Porque em nenhum momento, né, alguém vai tirar o direito de um profissional. A gente tem que fazer o que é justo e o que é lei. Mas então esse conselho ainda ele não está instituído. O Danilo, esse conselho, ele já essa comissão. Existia. Tem, só que a comissão está antiga. Tem algumas pessoas que já se aposentaram. Agora a gente está renovando esse conselho. Só que a gente ainda tem dificuldade, que é poucos professores que querem participar. A gente precisa de 12. Para a gente conseguir 12 não é fácil. Foi mandado ofício para todas as escolas solicitando que encaminhasse quem tinha interesse. A gente teve retorno de 4 escolas que têm interesse, as outras ninguém quer participar. Então também, às vezes eles cobram, mas também não querem fazer parte quando tem algum do processo. Entendi. Então, vou deixar aqui um pedido já
para a secretária, os próximos projetos que vierem referente ao plano de cargo, ao magistério, que seja feita uma ata dessa reunião e encaminhado uma cópia junto, porque daí também acaba esse... Né? Aí todo mundo lê a ata, assina, Inclusive, nós temos as atas, né? dá a ciência, que facilita bastante para nós aqui na hora de deliberar, de discutir, porque a gente tirou o projeto de pauta, né, uma semana para que fosse tomada alguma medida, alguma coisa, porque a gente realmente não tinha o conhecimento e nada ocorreu, na verdade só atrasou ali uma semana na tramitação. Então, se possível, dos próximos projetos, você conseguir mandar ali uma cópia da ata da reunião, aí fica mais claro para a gente também na hora de discutir o que foi acordado ali entre a classe e a secretaria, porque, como a secretária falou, a gente procura ser justo ali na deliberação dos projetos também, para não prejudicar Sim. ninguém, mas também ser justo com as demais classes de servidores. Né? Exatamente. Vai. Com relação ao conselho que o Danilo comentou, que as pessoas não participam, não querem participar, para a renovação desse conselho? Seria isso? Isso, na verdade a gente tem alguns nomes. Deixa eu vir aqui. Então, pessoal, sou o Danilo, né? Trabalho lá na Secretaria de Educação, já fazem 8 anos que estou lá, né? Então, recapitulando um pouquinho essa parte do conselho lá, de que no nosso plano de carreira ele prevê, né? Que tem a comissão do plano de carreira, está previsto lá. Ela é formada tem 6 representantes de professores, tem representante da educação infantil, tem representante da Secretaria de Educação, e assim a gente fez tem alguns nomes que fazem parte dessa comissão que já até saíram, que estão aposentados, e a gente precisa renovar essa comissão, né? Então a gente fez ofício, já faz aí acho que mais de 2 meses, aí acho que deve estar fazendo uns 2 meses. E a gente teve pouca adesão dos professores para querer fazer parte desse conselho. Então a gente mandou para as 15 escolas, né? E a gente teve retorno aí de 4 instituições, 2 com 1 professor só e as outras 2 com 3. Então assim a gente tem essa dificuldade mesmo dos próprios professores da categoria querer assumir essa responsabilidade também de fazer parte do conselho, né? E nesse caso não teria a possibilidade de constituir essa comissão através de nomeações? Nomear as pessoas para compor a comissão? Isso, a gente pode convidar, né? A gente não convida, até a gente é feito. Não pode impor. Não pode obrigar, né? Mas assim, pessoas que já estavam, a gente entra em contato, pergunta se quer continuar ou não, né? E através de voto, eleição? A ideia era essa. A gente ter ali... A ideia nossa era que tivesse uns 30 ali. 30 profissionais, daí dentro desses 30 que viesse, a gente fazer uma eleição para compor cada segmento ali que precisa, né? Mas a gente teve um retorno aí contando com os da Secretaria de Educação que querem fazer parte, que têm interesse em fazer parte, a gente teve o retorno aí de 13 pessoas. E vendo da importância de se ter essa comissão para deliberar certos assuntos, né? Sim. Não, a nossa ideia, o nosso anseio é que ele viesse pelo menos 1 de cada escola, né? Perfeito. Mas a gente está com essa dificuldade. Perfeito. Obrigado. Mais algum comentário? Eu acredito que... eu quero dizer o seguinte, que eu quero tranquilizar todo mundo aqui. Os profissionais, que em nenhum momento alguém pensou em retirar algum direito de alguma pessoa, de algum profissional. Eu sou professora há 33 anos e eu sei o que é uma sala de aula. Até porque eu ganhei esse título de dizer que eu era sindicalista nota 10, porque eu estava defendendo a categoria. Eu não faço parte dos profissionais do município enquanto servidora efetiva, mas eu sei o que é o chão da escola, eu sei o que o professor passa
no dia a dia, no cotidiano da escola, que não é uma tarefa fácil, né? E se eu, enquanto professora, eu não conseguir ajudar, tirar direito de alguém, jamais. Eu só acho que a gente tem que fazer aquilo que é justo. Ok. Secretária, quantos professores há hoje na rede municipal de ensino? Isso preciso da cola. Nós temos 176 professores efetivos. Temos 33 com carga suplementar. E temos 19 PSS. Hã? País. Não, tem 70 estagiários de país. 70 estagiários. Nós temos 217 alunos de inclusão. Tem escola que está quase 20% da escola é aluno de inclusão. Para vocês terem ideia do desafio que nós estamos passando hoje com essas crianças, com esses profissionais, que eles não estavam, né? Há alguns anos atrás, essas crianças não estavam dentro da escola regular, e hoje elas estão. Então, uma demanda muito alta de profissionais para atender. Tem escola, semana passada eu estava numa escola que tinha 3 PAEs dentro da sala, mais a professora. E isso também não é bom, porque quem é a referência dentro da sala de aula? É muito sério tudo isso, sabe? Que a educação está vivendo um momento bem difícil, né? Não sei se esse caminho é um caminho sem volta, se é um caminho que vai dar resultado, né? Então, qual que é o objetivo? É o objetivo da inclusão e da aprendizagem, né? E a socialização. Socialização das crianças, porque dessas 217 crianças, tem criança que é só questão de socialização, ela não precisa de pai, né? Mas tem crianças que têm condições que elas dependem de alguém para os cuidados, para o estímulo. E a nossa preocupação maior é que esses PAEs são os nossos estagiários de pedagogia. E nós estamos correndo atrás, porque fecha o contrato, fechou 2 anos, ele não pode ficar mais, porque são 2 anos de estágio. Ele sai, tem que substituir. E nós não temos mais quem colocar, porque não tem esse profissional. No dia da reunião, muitos vereadores estavam na reunião do transporte universitário. Quantos alunos fazem pedagogia? Ninguém mais faz pedagogia. Essa é uma preocupação que a gente tem, né? Então, é uma classe que não está sendo escolhida mais, uma profissão que ninguém escolhe mais ser professor. As pessoas querem estudar para outras profissões, justamente pela falta de reconhecimento da comunidade escolar, da família, tá? Salários baixos, porque hoje um professor de 20 horas ele ganha R$ 2.433 por mês, tá? Então, é muito pouco. Ele não consegue manter a família dele com esse salário, então as pessoas estão evadindo do curso de pedagogia. E aí vai faltar profissional, eu sempre falo, vai dar um apagão na educação, não vai ter professor. Enquanto não existir uma política pública de que valorize o profissional da educação. E aí, para nós, cada dia é um dia. Quando alguém me passa um currículo, eu passo ligeiro para o Danilo e falo, apareceu mais um. Vai ver o seu da fulana e tem que substituir. É assim. Diariamente é esse processo que a gente está passando. Aproveitando já o tema inclusão, sobre a APAE, qual é a participação da Secretaria com eles? E existe parceria? Existe alguma parceria entre a Secretaria de Educação e a APAE? Sim, a APAE recebe o recurso do Fundeb, o que é de direito dos alunos de inclusão, ela recebe o dinheiro. Nesse valor, o Estado manda o valor total, que é de direito deles. A gente inclui, né, o uniforme, alimentação, material de limpeza. Tem profissional também, que a Prefeitura tem a parceria, o convênio com eles. Tem mais coisa? Diesel para o ônibus,
né? Então, tudo aquilo que sempre a PAI teve nesse convênio, sempre constou todas essas coisas. E também, né, eles fazem... Nós temos um trabalho de mão dupla, porque eles têm neurologista, que não é neuropediatra, né? Neurologista deles. E eles atendem mensalmente 2 crianças nossas da rede lá. Então, a gente tem sempre esses acordos aí, porque nós não dispomos dessa facilidade de ter alguém que seja especialista e todos os meses nós conseguimos consulta para 2 crianças lá. Acredito, secretária, que essa parceria, que essa contrapartida, ele é através de um plano de trabalho apresentado pela instituição, né? Então, onde consta tudo isso, para que haja alguma alteração, tem que ter um novo. Isso. Todo ano é feito o plano de trabalho. Isso. E daí a gente, em comum acordo, vê o que é necessário. Conforme as necessidades, né? Isso. Algum comentário? Como está a implantação do ar-condicionado nas escolas modulares e, em relação às demais escolas, como está o andamento do plano de trabalho do recurso federal indicado ao município? Estão chegando. A secretaria está com 2 cargas de ar-condicionado gigante lá, né? E a empresa tem até o dia 30 de setembro, se eu não me engano, para fazer a instalação. Eu acredito que até o dia 30 não vai estar instalado, mas todos os equipamentos, não sei se todos ou não, já chegou 2 cargas lá, são bastante coisa. Provavelmente eles estão contratando profissional daqui para fazer a instalação, eu deduzo, porque a empresa não é daqui do Paraná. Mas eu acredito que para os próximos dias está tudo instalado. Até eu mandei foto para o vereador, para ele ver que já estava chegando tudo, que a gente... Só que é uma empresa que ela não responde quase os e-mails e nem o WhatsApp. Eles levam, assim, 3, 4 dias para responder a gente. Então, mas o importante é que os equipamentos chegaram, né? Secretária, essa pergunta foi minha. Eu vai perguntar, mas você já não falei isso para você? Para mim você falou, mas para todo que está nos assistindo, não. Então é importante, eu fiz a pergunta exatamente para você responder isso para as pessoas que perguntam e a gente passa essa resposta, que já chegaram, que logo está sendo iniciado ali as instalações. E em relação a esse recurso, eu vi hoje ainda com o Adelar, o mesmo cumpriu de todas as exigências, está aguardando a análise para a gente dar o próximo passo, para ir para a próxima etapa. Então, para que fique bem claro assim, para as pessoas que estão nos assistindo e que nos cobram, que o que depende do Poder Executivo, da Secretaria de Educação e da pessoa responsável pelo projeto e também da pessoa responsável lá em Brasília, está tudo ok. É mesmo só a questão de tramitação na questão das demais escolas. E em relação às escolas modulares, já se encontra na Secretaria de Educação, só aguardando para fazer a instalação. Seria isso, né, secretária? Isso, exatamente. Mais algum? Aproveitando para falar também, né, quando fala de emenda, né, para nós está sendo novidade, porque a gente nunca recebia emenda de deputado, e agora a gente, né, ganhando emenda para colocação de ar condicionado nas escolas. Aí, para comprar carro. Então, a gente está bem feliz. Até hoje, a gente teve o retorno que a gente queria comprar um carro, uma caminhonete, para poder fazer as entregas, mas o MEC nos orientou de que os padrões de carro é de 99 mil. Então, nós podemos comprar 2 carros de 99 e não uma caminhonete. Aí vão ficar em defasagem para a entrega dos produtos de novo, né? Mas a gente fica feliz e agradece aos vereadores por conseguir essas emendas para nós, né? E a gente fica na expectativa, porque tem muita coisa para ser feita e que precisa de mais emenda, né? E eu mandei um cardápio gigante do que precisa nas escolas para vocês olharem e destinar também as emendas de vocês para a gente suprir as necessidades básicas das escolas, né? Aos pouquinhos a gente está encaminhando aí. Hoje mesmo a gente tem pedido uma complementação de alguns. Na próxima semana vamos levar até Brasília e
Com certeza. E já com notícia boa, ontem a gente recebeu com o Célio, que tem um ônibus aí que não estava contando, mas vai chegar nos próximos dias aí. Que bom, né? Porque o transporte escolar, eu sempre converso com o chefe do núcleo e ele diz assim, transporte escolar não passa, a chegada dos ônibus não passa pela gente, é um ato político. E daí eu fico maluca querendo descobrir se vai chegar ônibus para nós, porque se vocês não comunicarem, a gente nunca vai saber, porque para nós não vai chegar a informação sem passar por vocês primeiro, né? Então, só para te deixar bem tranquilo, até o final do ano, são quantos? 5 que é para vir, né? Da parte das emendas aqui que os vereadores conseguiram com os deputados. Então, aproximadamente 5 veículos você vai adquirir até o então final a nossa do ano. frota vai ficar show. Quase 100% daí, um ônibus próprio. Foi por isso até da pergunta ali, secretário, né? Quantos veículos ainda seriam necessários para poder suprir 100%, né? É claro que a gente, nessa nossa ida novamente lá, a gente está levando mais alguns pedidos, né? Ontem mesmo, além desse que a gente, o presidente aqui citou, né? A gente já fez mais um pedido também no Estado, né? E do governo federal, foram dezenas, né? Não teria nem como citar todos aqui, né? No Senado, na Câmara, a gente levou vários também. E agora, uma comitiva um pouco menor, aí, não vai todos os vereadores, mas a gente vai estar levando, sim, alguns pedidos lá. E, com certeza, alguma coisa a gente vai estar trazendo aí para a nossa educação. Bastante ofício feito lá na secretaria, é só retirar. Então, amanhã é o dia, hein, Célio? Então, essas ações, né, nós também, ano passado, nós conseguimos cadastrar no PAR 18 milhões em equipamentos para a educação no município. Aí agora abriu o novo PAR e a gente está na expectativa para recadastrar tudo isso de novo, mas o valor ultrapassou a 18 milhões o valor das solicitações que nós fizemos. Entre escolas, caminhão para transporte de frios, para alimentação escolar e, enfim, tudo que precisa para deixar dentro dos padrões as escolas. Eu acho que tem uma creche também que está chegando, né? Que já foi aprovada, já saiu do novo Esse daí PAC. é do novo PAC, uma creche no valor de 3 milhões e 700, que ela vai sair lá no Pedacinho do Céu, né, onde está aquela escola adaptada, próximo à Secretaria de Educação. E tem também, se não me engano, a Infância Feliz, um programa do governo do Estado, que são duas, né? Uma já vai sair lá ao lado do CRAS e saiu mais uma. Só que eu acredito que vai demorar um pouco, porque até a tramitação de todo esse projeto, e não é pela educação, é pelo social, essas da Infância Feliz. Quem vai manter é a educação, mas o recurso está vindo pelo social. Então, vai levar mais alguns anos para a gente conseguir universalizar as vagas. Né? Por falar nisso, já aproveitar para falar de vaga de creche, dizer que as famílias fiquem tranquilas, que nós estamos fazendo uma readequação de alunos nos CMEIs, para que a gente possa, no início de fevereiro, atender 100% da demanda de crianças que estão na fila, que a gente está com aproximadamente 50 crianças em fila de espera. E, em fevereiro, nós zeramos a fila de espera, para vocês entenderem isso. Zeramos. Nós colocamos todas as crianças nos CMEIs. E hoje nós já temos 50 crianças esperando em 3 CMEIs. Lembrando que o CMEI, lá no espaço da Lagoinha, lá do lado do CRAS, atenderá a comunidade mais vulnerável, que neste momento nós não conseguimos atender por conta do deslocamento. É distante do CMEI Stephanie e as mães não têm como levar as crianças por conta do transporte. Então, quando sair esse CMEI, atenderá 65 crianças em vulnerabilidade social, que atenderá essa área mais vulnerável. Já aproveitando, então, a secretária conseguiria descrever para nós quais os critérios, como que funciona as vagas de creche? Porque muita gente perguntou. Claro que no início do ano estava todas as vagas completas e agora tem uma fila de espera aí. Como que é feito isso aí e qual é o planejamento para o próximo ano? As vagas de creche, elas são muito transparentes. Inclusive, se acessar o portal da prefeitura, as pessoas vão saber a ordem que eles estão lá.
existe uma normativa, tem um comitê que trabalha analisando, porque a vaga de creche ela é priorizada pela condição socioeconômica, primeiro, da família. Eles exigem comprovante de trabalho, moradia, enfim, tem uma série de pré-requisitos que a família leva, e não é o prefeito, nem o vice-prefeito, nem os vereadores que conseguem a vaga. Né? Porque antes, tem que pôr fulano na creche, tem que pôr outro lá na creche. A gente fez uma normativa, porque é direito de todos. Aí a pessoa vai até a instituição que ela deseja a vaga, faz o cadastro, entrega todos os documentos, ela sabe a ordem que ela está na fila e espera ser chamado. Assistente social faz visita, depois de todos os documentos organizados, as crianças são chamadas pela ordem de solicitação também, e de prioridade, né, porque aquilo que a gente fala, a questão de vulnerabilidade é o critério essencial. E acho que a Sandra pode falar mais sobre isso. Né? Lembrando que essa comissão é formada pelo Conselho Tutelar, pela Secretaria de Assistência e pela Secretaria de Educação. O critério é vulnerabilidade socioeconômica e as mães que estão trabalhando. Então, essa comissão, após o parecer social, analisa os cadastros e é esta comissão que dá o parecer. Não existe um parecer único, e sim um parecer feito em conjunto. Então, é muito transparente, inclusive é realizada uma ata, existe um drive que a gente alimenta lá, não só o serviço social, mas também os CMEs alimento, né? Hoje nós temos uma lista de espera, pode ser consultada lá, e a ideia para o próximo ano é zerar a lista de espera com esse novo planejamento aí da educação infantil para o próximo ano. Então, é muito transparente o processo. Hoje temos realmente uma lista de espera, mas a ideia é suprir. E também é importante a comunidade ela valorizar a sua escola da comunidade, porque as pessoas querem trazer sempre para outro lugar. E quando alguém sai da sua comunidade e trazer seu filho para uma outra escola, ela está deixando a vaga lá do lado, usando a vaga de alguém aqui no centro. E isso preocupa muito a gente, principalmente no infantil 4 e 5. Então, as pessoas, infantil 4 e 5, que as pessoas fiquem na sua comunidade. Não, olha, é um transtorno trazer criança pequena de outras comunidades para estudar no Tio Jango, por exemplo. Então, tem você priorizar a sua comunidade de origem, até porque o governo ele já manda para a gente direcionado onde é que cada família tem que fazer a sua matrícula. Né? Quando o pai faz a matrícula, tem que colocar o número do talão de luz. É o primeiro documento que você leva. Quando você abre a tela, está lá mapeado onde é que cada família mora. Automaticamente, o governo destina para a escola da comunidade. E isso é bem importante para a gente poder fazer uma distribuição justa de vagas. E hoje, aumentando essa demanda, é necessária a construção de novas unidades, um novo local, algo parecido, para uma futura creche nova? Tem alguma previsão? Porque hoje a gente tem na Campina e temos aqui no centro e na Lagoa, né? Uhum. Nesse meio entre nós Campina para cá, tem alguma previsão? Por enquanto não tem. A gente está com uma previsão lá no Campo Alto, de um CMEI, e a gente, com essa outra que surgiu, a gente pensa que a Campina deveria ser contemplada pela quantidade de pessoas e trabalhadores, né, que tem. E é uma preocupação que a gente sempre fala, e eu falo para o prefeito. O governo federal ele universalizou as vagas, mas ele fez isso primeiro para depois pensar em construir. Daí, assim, nós ficamos num beco sem saída, porque ele universaliza as vagas, mas ele não constrói. Depois é que vai construir. Então, existe um descompasso entre ainda fazer essas construções para depois pôr as crianças na escola. Sabe? E isso, para a gente, é bem difícil. Mais algum comentário? E uma preocupação também que eu vejo é que, assim, os estudos mostram que
a redução de número de nascimentos é muito grande. Então, o governo federal ele não tem a prerrogativa de ficar construindo escolas mais, porque a previsão para daqui a alguns anos é reduzir muito, porque antes as famílias tinham muito filho e hoje as famílias não têm mais filhos. Hoje está 1,5 por família, 1,5 filho por família, a média. Então, eles não podem construir escola, porque no futuro não vai ter aluno para estudar. Então, a gente tem discutido muito isso nos encontros, que é a preocupação. Eu vejo que Tijucas está na contramão de tudo isso, porque as pessoas estão nascendo em outros lugares e estão vindo para cá. Nós estamos, né, com um pouco diferente, mas assim a perspectiva nos estados é que só vai reduzir o número de alunos, né, para os próximos anos. Mais algum comentário? Secretária, em relação à alimentação escolar, como está a qualidade da alimentação oferecida aos alunos da rede municipal? Em relação à compra dos alimentos orgânicos, a Secretaria tem garantido esses produtos sejam adquiridos prioritariamente dos agricultores, produtores familiares aqui do município, fortalecendo a economia local? E complementando, como está sendo a qualidade e a regularidade da merenda e há acompanhamento nutricional para adequar os cardápios à necessidade das crianças? Nós tivemos uma semana o SECANE, que é um órgão fiscalizador e orientador, que ele faz parte das universidades federais no Brasil e em parceria com o FNDE. Eles ficaram uma semana aqui em Tijucas, visitando as escolas e fazendo reunião com o Conselho da Alimentação Escolar, com o financeiro da prefeitura, com as licitações, com os agricultores. Então, nós priorizamos a agricultura familiar. O recurso do PENAI, porque a alimentação escolar ela é comprada com recurso do PENAI. O ano passado veio um valor de 272 mil. Tá? Nós gastamos quase 1,5 milhão de alimentação escolar. Aí o restante é recurso próprio. Hoje saiu uma lei que o salário de educação também pode ser gasto para a alimentação escolar. E eles estiveram acompanhando todo o trabalho nas escolas. Temos 2 nutricionistas e todos os cardápios são feitos de acordo com a legislação do PENAI. Tudo o que é feito nas escolas, as reformas nas cozinhas, tudo nós estamos fazendo dentro da legislação. Então, nós temos garantido alimentação de qualidade adequada e saudável para essas crianças. Uma coisa que nos preocupa é que muitos pais, eles até mandam alguns áudios para os diretores dizendo que as crianças não estão comendo bem na escola, porque eles querem que deem outra comida. Mas a comida que o PENAI exige é que seja comida de verdade, 100%. Então, as crianças não vão ter, né, um salgadinho, um bolo. Por exemplo, criança até 3 anos é 0 açúcar. Um bolo que é feito no CEMEI, ele é adoçado com uva passa. Ele é adoçado com banana. O suco é adoçado com maçã. Então, é toda uma legislação assim, muito rigorosa, porque não pode ter nada de açúcar para essas crianças. Porque as crianças tinham o hábito de mamar o Nescau e ainda pôr açúcar dentro da mamadeira. Hoje, elas já não, elas já nem podem levar a mamadeira, só vai mamar quem é bebê mesmo, e tem garantido os alimentos para as crianças que têm alergia, que têm algum, diabéticos. Então, essas crianças todas elas passam pela nutricionista da educação, pela nutricionista do posto de saúde. É feito um trabalho intersetorial entre as 2 nutricionistas, porque essas crianças precisam de intervenção clínica. Muitos usam já as canetas para diabetes, tudo isso, que é o maior número que nós temos, e a nossa preocupação é exatamente essa, que essas crianças comam adequadamente, porque eles estão assim, ou muito fora do peso, ou muito abaixo do peso. Então, está nos 2 extremos. E a gente trabalha bastante com os pais a conscientização dessa alimentação
E é um processo de aprendizagem. Vocês sabem que antes da pandemia, a lei do PNAE não exigia que não fossem comprados alimentos industrializados. Hoje, nós só podemos comprar 15% de alimentos industrializados. O restante é tudo alimento que tem que ser produzido na escola. E o ano que vem vai ser só 10%, para vocês terem ideia. Né? E, então, é cultura também. É cultural você tirar tudo isso. Né? E ir substituindo. E isso leva algum tempo. Porque também, para quem está produzindo lanche, é muito mais fácil abrir uma sopa pronta e dissolver do que ter que lavar, cortar, cozinhar e etc. A gente teve todo esse processo de mudança, de aumentar o número de pessoas para fazer o lanche. Então, e graças a Deus, nós atendemos praticamente todos os itens que o SECANI veio verificar. Então, a gente está atendendo as crianças. Com relação à agricultura familiar, nós pegamos todos os alimentos da agricultura familiar. Nós temos um problema com algumas cooperativas, porque nós não podemos comprar o que as pessoas têm, nós temos que comprar aquilo que faz parte do cardápio das crianças. Por exemplo, a pessoa produz batata salsa e acha que a merenda escolar vai consumir 500 quilos de batata salsa. Gente, não vai. Vocês sabem que a batata salsa é um alimento forte, de sabor forte. A criança não come, você põe na sopa e faz pão de batata salsa. O inhame, a mesma coisa. Então, você compra pouco. Você quer, por exemplo, 3 caixas. Eu não levo 3 caixas lá, porque não vale a pena. Então, nós temos esses problemas. Nessa semana que o SECANI esteve, nós tivemos... todos os municípios da área metropolitana sul e norte estiveram presentes aqui. E, inclusive, as associações de produtores orgânicos. Tá? E a sugestão que a gente tem para os produtores é organizar o associativismo para poder todo mundo entregar esses produtos, né? Fazer a agricultura está em parceria conosco, fazendo o desenho dos alimentos que nós vamos utilizar, porque nós temos que usar 26 alimentos diferentes por semana para as crianças, tem que variar o cardápio. Aí nós passamos os alimentos, por exemplo, precisamos de folhosas. Tá? Esse tem alface, esse tem rúcula, esse tem outra coisa. E a agricultura é que vai nos ajudar, porque nós não temos como controlar quem produz o quê. Nós recebemos. Hoje, a engenheira agrônoma da prefeitura ela já está indo fazer o rastreamento. Toda segunda-feira de manhã, os produtores estão entregando os produtos, eles estão lá já para garantir a qualidade desse produto. Tá? Para as pessoas terem a nota fiscal adequada, fazerem direitinho. E tem um outro problema, que o SECANI agora, né, que o PNAE vai exigir para o ano seguinte, é que 50% das notas tem que ser de mulheres. Tá? Não pode ser mais no nome dos homens. E a preocupação veio na reunião de segunda-feira com a agricultura, né? Mas os homens já têm o cadastro, a DAP, que eles chamam. Eles já têm empréstimo no banco, eles já têm tudo. Como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente está vendo, né, como é que a gente vai organizar, porque agora, né, tem que ter igualdade de direitos, então a nota também tem que estar no nome das mulheres, que é um desafio para o ano que vem. Então, eu vejo assim que cada ano é um desafio diferente que a gente tem, e a gente não espera essas coisas. Quando a gente viu, a gente ficou assustado. Nossa, e agora como é que nós vamos fazer? Né? Porque ninguém tinha pensado nisso. Mas eu acredito, sim, que a gente está atendendo dentro da expectativa. Para o ano que vem, com essa gestão, com o Jair, a gente está com várias ideias, inclusive nós estamos produzindo. Nós temos horta, lá dentro do espaço, que está sendo produzido pelas crianças da jornada ampliada, que elas são destinadas já para o consumo nas escolas. A gente colhe, porque eles não vão vencer comer. A Universidade Federal e o Instituto Federal de Educação, também a gente já preparou terreno e eles vão fazer uma horta gigante dentro do espaço lá, para também ajudar a atender e incentivar. Porque o nosso propósito é esse, valorizar a cultura local e ensinar essas crianças a produzirem. Porque nós não podemos mais ensinar a abrir a embalagem e jogar no lixo, e sim produzir. Esse é o lema do trabalho da jornada ampliada. E a gente está feliz porque a gente está conseguindo,
né, é atingir esses objetivos. Algum comentário? Secretária, nós já extrapolamos o tempo de 1h30, já deu o tempo. Ficou algumas perguntas aqui, a gente pode repassar depois, daí via ofício mesmo para vocês responderem, e a gente já repassa daí para a população. Então tem um tempo para as considerações finais, daí eu já passo, o Juliano já encerra. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sempre falava para o Juliano, vamos marcar um dia para a gente conversar, né? Porque vem tantas coisas para a gente responder, e eu falava assim, mas a gente já faz tudo isso, já existe isso, né? Eu falei, vamos marcar. Eu acho que esse momento foi importante. Eu gostaria de agradecer a equipe da Secretaria de Educação, porque tudo isso é feito nos bastidores, né? São eles que fazem, são os diretores que fazem o trabalho, são os professores, os profissionais, todos da educação é que fazem esse trabalho. Né? E hoje eu digo assim que eu me sinto feliz em trabalhar com essa equipe, ver o andamento, a evolução do trabalho da educação, né? Aquilo que a gente tem como meta de não deixar nenhuma criança para trás. Né? A gente quer que as crianças tenham vestimenta, que eles tenham material escolar, que eles tenham alimentação adequada, que eles tenham transporte. E a meta nossa é só melhorar todo esse trabalho. Né? E a gente acata sugestões que venham de vocês, né, que venha da população para a melhoria de tudo isso, né, para que a gente traga um ensino realmente com mais qualidade ainda, porque a gente tem se esforçado muito para ser o melhor, né, mas que a gente possa fazer muito mais para essas crianças. Porque eu sempre falo que se a gente não romper esse ciclo, e a gente não pode perder essas crianças. Né? Ontem, uma pessoa falou para mim, olha, essa família, as crianças terminam o 5º ano e eles não põem mais os filhos na escola, eles querem que os filhos trabalhem. Tá? Os filhos têm que trabalhar, mas os filhos precisam estudar. Hoje não pode mais ficar sem estudar, e a gente se preocupa, né, com o conceito que a população, né, tem a respeito da escola. Não é terminar, antigamente terminava o 4º ano, né, como diziam, e as pessoas iam trabalhar. Hoje não. Hoje as crianças têm direito a estudar. Né? A prefeitura faz tudo o que é necessário para que essas crianças permaneçam na escola, né? Tenham uma escola, né, com dignidade, com aprendizado correto, com alimentação adequada e tudo isso. Né? E eu agradeço a oportunidade e agradeço a vocês, porque todo o trabalho que é feito na Secretaria é feito por vocês. Né? E acho que muito obrigada. Nós que agradecemos, secretária. Eu acho que é isso que é o intuito nosso, é mostrar para a população o que a Secretaria vem fazendo. E a Secretaria de Educação não é só a secretária, é a equipe inteira que luta no dia a dia. E que sem uma equipe, ninguém chega a lugar nenhum. E a senhora está de parabéns, a minha eterna professora Denise. A evolução do nosso município na educação é nítida, as escolas de qualidade, todas, isso a gente tem que dar os parabéns também para o Executivo, que, assim, com a ajuda da tua indicação ali, fez melhorias, acho que em todas as escolas, não sei se ficou alguma de fora, mas se ficou, acredito que já está sendo feita, e a gente vê o dia a dia, como evoluiu e como vem evoluindo. E se está vindo mais crianças para cá, é porque a educação aqui está de qualidade. Então, meus parabéns, muito obrigado por ter comparecido a esse dia. A ideia sabatina, justamente para isso, não é a ideia de chicotear ninguém, que nem no começo todo mundo estava pensando, que a ideia era aqui a gente expor um secretário e tal, mas não, dar uma oportunidade e também mostrar o trabalho do vereador junto com a secretaria, porque aqui a gente tem uma união. Os dois poderes aqui, eles estão juntos para atender a comunidade. Então, quero mais agradecer mesmo. Muito obrigado, parabéns à equipe. Quero também aqui registrar e agradecer aqui a presença do nosso amigo Flores, o assessor da deputada Leandre, que se fez presente hoje aqui na nossa sabatina. O Leandro também, que está ali, está escondidinho atrás aqui, não estava conseguindo te ver aí, mas beleza. E lembrando aí que hoje, às 18 horas, sessão ordinária. Um abraço, fique com Deus e até mais.